queria, só para a gente esquentar aqui a conversa rapidamente, que vocês começassem falando qual é o papel de uma montadora nesse momento da mobilidade, em que a gente tem uma mudança de interesse do consumidor e uma evolução grande do carro como um produto. Boa tarde a todos. Primeiro, Giovana, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje falando sobre o futuro da indústria automobilística, sobre os novos modais de transporte e como que nós vamos nos adaptar para essa nova realidade que está se desenhando aí para o mundo. Eu vejo a indústria automobilística como uma indústria em constante transformação. E o papel que a BMW se coloca é de liderar essa transformação, né? Então, mais do que uma montadora de veículos, nós somos uma empresa de solução de mobilidade para indivíduos ou pequenos grupos, digamos assim. E hoje, o melhor produto para esse tipo de mobilidade é o veículo, né? Então, mas a partir do momento que você entende que você é uma empresa de soluções de mobilidade, esse seu horizonte também se torna mais amplo. Então, a gente está vendo toda a mudança do lado do consumidor, né? Também do lado regulatório, enfim. Existem várias vertentes aí que estão redesenhando o negócio das montadoras para o futuro. Então, hoje a BMW não trabalha mais só com a montagem de veículos, mas trabalha muito em transformar o interior desses veículos, desenvolver veículos autônomos, conectados, inclusive integrando esses veículos a frotas de compartilhamento de veículos, ou seja, uma mudança total, não só no produto, mas no conceito do negócio. Sim, muito bem. Acho que todos vocês, eu consegui fazer uma feliz seleção e fico muito feliz de vocês terem aceitado estar aqui, porque todos eles aqui trabalham nisso, em reinventar, em arejar as empresas em que eles atuam. Então, Luciano, por favor, conta um pouco da sua visão. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado, Giovana, pelo convite. Eu corroboro o que o Henrique está falando aqui. A mobilidade do futuro ela é multimodal, ela é integrada e o carro sempre vai ter o papel dele lá. Ele tem hoje e ele vai ter nessa mobilidade do futuro. E eu acho que os consumidores tem tanto consumidor aí que está interessado na próxima frente do Mustang aí, mas eu acho que tem uma outra legião de consumidores aí que também estão questionando a montadora hoje. Ok, eu gosto dos seus produtos, mas, né, qual vai ser o papel da montadora numa questão maior, que é a questão do carro, que é a questão da mobilidade. E assim como nosso parceiro, aí a gente acredita que a montadora, sim, vai ter um papel protagonista, né? Vai ser... Então, a gente pode falar de diversas iniciativas. Uma das mais importantes, eu acho, que está próxima aí, é a questão do carro autônomo. Então, o carro autônomo vem com inclusão, vem com liberdade, mas ele vem também, talvez não no lançamento, né? Porque quando os primeiros autônomos forem lançados, a tecnologia ainda vai ter um custo muito alto, mas o autônomo vem também para ajudar a reduzir o custo de um deslocamento. Então, um deslocamento mais barato e, ao mesmo tempo, mais inteligente, isso por si só já garante aí o papel do carro por mais muitos anos dentro da mobilidade. Eu não estou aqui fazendo propaganda de carro, de novo. Eu comecei meu discurso falando de multimodalidade e integração, né? É isso que vai fazer a diferença. Então, sei lá, se eu estivesse na indústria da bicicleta aqui, eu também estaria falando do papel importante que ela vai ter. Já está tendo, né? A gente fica falando mobilidade, do futuro, coisa e tal, mas tem muita coisa que já está aí, né? Esses ride-hailing, sharing, que você 10 anos você não ouvia falar disso aí, estão aí, né? O Waze fez uma apresentação muito bacana sobre o propósito deles, mais que uma ferramenta, né, de mapa, de realmente mudar a cara do trânsito. Então, assim, eu acho que não é tão no futuro assim. Eu acho que a gente está já vivendo essa modificação. E assim como o Henrique, eu tenho certeza que a indústria automotiva vai ter um papel
protagonista aí nesse processo. Matheus, conta de você na FCA. O seu cargo é o mais descolado desse painel, Head de Future Insights. Sempre adoro falar isso. Conta um pouco do seu olhar sobre o assunto. Obrigado, Giovana, pelo convite. Agradecer à turma aí pelo tempo, né, que é escasso hoje em dia, é um recurso escasso. Está aqui acompanhando conosco e eu sou responsável, então, pela área de Future Insights. E o Future Insights, o que a gente faz é desenhar cenários prospectivos de futuro para ajudar a empresa a entender essas transformações que estão acontecendo no ambiente que a gente está inserido e, a partir desse entendimento, a gente colaborar para que a gente faça novos negócios, ações que garantam a sustentabilidade da empresa no longo prazo. A gente acredita muito que a inovação ela não é feita só por processos, né, mas, principalmente, a inovação é feita por pessoas e ideias. E aí eu queria aproveitar só esse momento para agradecer à turma da FCA, que, de fato, está escutando a gente aqui, que é por causa deles que a gente consegue, de fato, promover essas transformações que a gente vê no mercado. Com relação à pergunta que você fez, eu acredito que o papel da indústria da automotiva nesse cenário de futuro, na minha opinião, é doar um pouco de si, né? Ser generosa. Eu vou explicar o que eu entendo com isso. Eu acredito que ser generoso está em emprestar um pouco das competências que a gente tem para resolver desafios que não são ligados a um cunho industrial, a um cunho de mercado, mas também um cunho social, né? Então, como é que a gente pode aproveitar essas competências que hoje a gente desenvolveu e usa para pensar o futuro do carro, né? Então, desenvolver produtos melhores para esse cenário de futuro, para a gente entender como é que a gente usa essas competências também para ampliar a participação da FCA nesse cenário de futuro, como é que a gente pode participar da mobilidade das pessoas de uma maneira mais ampla, mas também como é que a gente pode aproveitar essas competências para ajudar a resolver questões que a gente está enfrentando no mundo, né? Eu acho que é limitado a gente olhar para todas essas competências, as redes que a gente desenvolveu, os recursos que a gente tem estabelecidos, e toda essa inteligência que a gente acumulou ao longo dos anos só para pensar o desenvolvimento de um produto. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla e entender como é que a gente pode usar essas competências, conhecimentos, redes, recursos para evoluir o nosso produto, para evoluir a participação da FCA na mobilidade das pessoas, mas também como é que a gente pode usar essa competência toda instalada para poder ajudar a resolver os problemas que o Brasil, no caso da América Latina, está passando. Então, acho que essa é um pouco da contribuição da indústria no futuro. Muito legal. Aproveitando que chegamos ao Paulo Campo Grande, eu já tive a felicidade de conversar com vocês três aqui, que estão mais próximos de mim, de entrevistar vocês algumas vezes, mas agora estou tremendo na base de ter que fazer uma pergunta para o meu colega jornalista e um baita jornalista. Paulo, me conta um pouco da sua experiência como alguém que é um observador da indústria, que escreve sobre ela para 4 Rodas. Que mudanças você enxerga nessa abordagem do setor? Bom, então, primeiro, agradecer o convite, dar boa tarde a todos. Falando do papel de cada um aqui, eu gostaria de falar do papel da revista, né, que é como um observador dos movimentos da indústria para traduzir para o consumidor final, né, para o leitor, né. Então, a gente faz a ponte entre a indústria e o consumidor, tentando, né, aqui todo mundo é de planejamento estratégico, então eu não conhecia ninguém, eles ficam sempre longe da imprensa porque eles estão planejando o futuro. Mas assim que o produto chega no mercado, a gente tenta as novas tecnologias conhecer e mostrar para o leitor, para o consumidor, o que benefício ele traz e como funciona. Indiretamente para a indústria, o nosso objetivo sempre o nosso patrão é o leitor, né? Mas para a indústria tem um benefício da gente também estar mais próximo do mercado, né? Então, a nossa, talvez involuntariamente, a gente pode dar um feedback para a indústria. Então, esse seria o papel da imprensa, né? E, em relação aos movimentos, eu observo que, por estar bastante tempo no mercado, a gente vê ali a indústria se movimentando
no sentido de fazer veículos mais limpos, mais seguros, né? Até que você vai chegar nos veículos elétricos, nos veículos autônomos. Agora, um sinal de que a indústria está se transformando é essa declaração que todas as fábricas fazem de mudança do perfil, né? do modus operandi. Nós não somos mais fabricantes de automóveis, mas empresas de mobilidade, né? E um sinal que eu tive recentemente que a ficha, digamos que caiu, assim, que foi contundente para mim, foi recentemente eu participei de uma coletiva em que a Ford apresentava ali as novidades que eles iam mostrar no próximo Salão Automóvel, e entre elas tinha um tapete de acessibilidade, que é para pessoas cadeirantes, né, portadores de deficiência física, que possam portar aquele tapete colado aqui nas costas da cadeira para poder vencer obstáculos, passar por, eventualmente, um buraco na calçada, aí, que é bastante comum no Brasil, ou subir uma guia, né? Então, assim, quando eu vi a Ford fazendo esse tapete, eu falei, olha, isso sim, está olhando a mobilidade de forma global, né? De forma holística, né? Para todos e em todas as situações. Então, assim, se uma montadora pensa em desenvolver um tapete, eu acho que isso é um indicador de que elas vão continuar fazendo veículos, automóveis, não sei como vai se chamar, mas elas vão focar em outras áreas, aí, outras oportunidades nesse universo da mobilidade. Sim, acho que tem toda a razão, é um sinal claro, né? A gente vem ouvindo muito que falar montadora pega até um pouco mal, né? Quando a gente vai tratar desse assunto. Henrique, você me conta um pouco, a BMW tem feito uma ofensiva muito interessante no Brasil em carros elétricos, tanto de trazer veículos que são carros incríveis, super tecnológicos e tudo mais, mas também de ter uma abordagem, então, se dispor a investir em postos de recarga, em oferecer o equipamento de recarga para o cliente comprar. Me fala o que vocês estão aprendendo com isso e principalmente, a diferença de fazer isso na Alemanha, que vocês já devem estar até um pouco cansados, e fazer isso no Brasil. O que tem de diferente? O que você aprendeu sobre o consumidor local? Bom, vamos lá, são várias perguntas. Primeiro eu vou falar sobre a minha experiência com os carros elétricos, né? A BMW trouxe o BMW 3 e o BMW i8 em 2014, então muita gente ainda vê o i3 na rua e pergunta se é um protótipo. Tá, então, mas a gente apostou muito cedo, né? E isso mostra o interesse da empresa em difundir a mobilidade elétrica. A verdade é uma só. Quem anda num carro elétrico não vai voltar a andar num carro a combustão. É simples assim. Quem comprou um i3 fica ligando para a BMW perguntando quando vem o novo i3. Tá? Esse é um padrão que se repete nos outros mercados e também aparece aqui. A gente, obviamente, não temos um volume ainda expressivo, o carro é um produto caro, mas já é um carro que consegue chamar a atenção das pessoas, a atenção da mídia e, principalmente, trazer esses early adopters para a marca. E esse cliente é o cliente mais valioso, porque cada um, pelo menos, vendeu um outro carro para alguém. Então, anda no meu carro, sente a mobilidade elétrica. E aí a pessoa, putz, eu quero um carro desse. Tá? Um número que eu gosto de falar para as pessoas é que, num evento de test drive convencional, às vezes são feitos 500 test drives. E, após o evento, a gente fecha 5, no máximo 10 vendas. Num evento de test drive de carro elétrico, a gente fez foram 40 test drives, 5 carros vendidos. Ou seja, a conversão é muito mais alta depois que as pessoas andam no carro elétrico. Tendo isso em mente, a gente falou, a gente tem que incentivar as pessoas a adotar a mobilidade elétrica, né? E a melhor maneira de fazer isso é aproximá-las da tecnologia. Por isso, o interesse em investir na infraestrutura. Então, ao invés de eu fazer uma propaganda no jornal, numa revista, em que a pessoa vai ter uma imagem e olhar, legal, a BMW tem um carro elétrico, eu aproximo a pessoa da tecnologia da mobilidade quando ela vê um carro carregando na rua. Tá? E por isso que a gente hoje tem 90% das estações de recarga do Brasil
são da BMW, e, inclusive, o projeto Rio-São Paulo, que a gente linkou São Paulo com Rio de Janeiro, e hoje é possível ir de uma cidade para outra sem gastar uma gota de combustível. Então, e todas essas ações foram muito positivas e muito bem recebidas, tanto pela população, pelos clientes desses veículos, e também pelo governo, pela mídia e tudo. Então, a gente acredita, a gente acha que tem um ineditismo aí, a gente vê que isso é uma tendência mundial e o Brasil não vai estar fora dessa tendência. Tá? Enfim, então, para a gente, é só dar um passo após o outro, que é natural que essa migração vai acontecer. E todo mundo com quem eu converso gosta de falar que o consumidor brasileiro se diferencia por ter uma sede por tecnologia, por adotar muito rápido. Vocês sentiram isso também? A gente sente isso não só nos carros elétricos. Tá? Dentro da marca BMW, a gente tem um sistema que é o Connected Drive, e a adesão, a utilização desse sistema pelos clientes brasileiros é o dobro da média mundial. Tá? Inclusive, eu estava na Alemanha agora, a gente tem um serviço, que é um serviço de concierge dentro do veículo, e vou dar um número para vocês, mas a Rússia é um mercado 3 vezes maior que o mercado brasileiro e tem 1/3 das chamadas para o concierge que o mercado brasileiro tem. Então, é muito curioso isso, né? A gente vê que o brasileiro gosta muito de interagir com o carro, de interagir com a tecnologia, e o carro elétrico vem para impulsionar isso, né? Então, eu trago a pessoa para ver o meu carro, e o meu carro é algo diferente. O cliente que tem um carro elétrico hoje, um i3 hoje, ele traz muita gente para a marca e ele quer falar do carro. Eu gosto de dizer que o cliente que compra um carro elétrico hoje, ele não compra um carro, ele compra um assunto. Ele quer as pessoas dentro do carro, ele quer mostrar como funciona o carro, como que carrega, quanto que ele economiza de combustível, quanto que ele gasta de energia, falar sobre o equipamento de recarga, enfim. Né? Então, é muito forte aqui no Brasil. Tudo bem, certinho. Então, para o Luciano, a gente estava, antes de subir aqui no palco, você estava falando que a Ford vai participar, você vai se mudar, pegar sua malinha e ir lá para o InovaBra, habitar uma estrutura do Bradesco, de colaboração, ecossistema de colaboração com as startups. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque todo dia a gente tem notícia de alguma grande empresa automotiva que está investindo, comprando participação, ou até comprando completamente uma startup ou uma outra empresa no mundo. Então, como a Ford tem lidado com esse ecossistema no Brasil? O que você espera dessa interação? Legal. Animador está mudando para o InovaBra, um espaço onde a gente vai ter um contato próximo aí com as startups. A Ford já vem fazendo isso fora do Brasil também. A Ford está lá no Vale do Silício, tem um laboratório lá. E, da mesma maneira aqui, a gente já fez, dentro daqui da nossa planta, uma aproximação com startup. A gente fez recentemente, com o Ford Fund Lab, a gente fez um chamado das startups para tratar de mobilidade de uma maneira mais ampla. Até o Paulo trouxe um exemplo do tapete aí. E tem muitos outros. A gente acredita realmente que a mobilidade é um tema bastante amplo. E o relacionamento com a startup, hoje, eu acho que é até uma questão de sobrevivência. Né? As pessoas, às vezes, falam está tudo mudando muito. E, na verdade, o mundo vem mudando muito há muito tempo. Né? O Tony Seba é um cara que fez uma palestra muito interessante sobre energia limpa e sobre mobilidade elétrica, e ele mostra, no começo da palestra dele, geralmente eu repito os slides dele quando eu vou falar de mudança, ele mostra o mundo 10 anos depois. Numa foto você tinha dificuldade de achar o carro, na outra foto você tinha dificuldade de achar o cavalo, isso há 100 anos atrás. Então, assim, a mudança é uma constante há muito tempo, mas eu acho que a velocidade com que ela está acontecendo é que eu acho que está assustando, e aí assusta mais a empresa maior do que a empresa menor. Então, essa questão da proximidade com as startups é tema central para a gente. Nós temos oportunidades, essas oportunidades muitas vezes são resolvidas de maneira mais rápida e até mais barata
com as startups do que com os nossos métodos. Então, a gente vai ouvir cada vez mais sobre parceria, sobre espaços colaborativos, proximidades com startup. Então, a função da gente ter um escritório agora lá dentro é esse mesmo, é viver dentro do ecossistema deles, né? Se fala muito da dificuldade de aproximar a startup da grande empresa, e tem mesmo, né? Os próprios procedimentos e a burocracia para você entrar e ser um fornecedor da Ford assusta as startups, mas esse processo é um processo que está evoluindo rápido, né? A gente está se adaptando rápido, eles estão se adaptando rápido também. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos, Giovana, tudo que deve surgir aí mais esse movimento aí de aproximação das startups. Sim, é interessante acompanhar uma novidade como essa, porque a indústria automotiva é tradicionalmente tão fechada, tão defensora dos seus segredos, né? Então, acho que já é um movimento claro de tentar se arejar, enfim, e olhar de um novo ângulo para os problemas. Eu queria que o Matheus falasse um pouco. Você começou na sua primeira fala, você já falou um pouco disso, de que talvez seja pequeno demais a indústria automotiva se centrar num problema, sendo que ela tem um conhecimento bem maior. E as empresas que têm um sucesso destacado com seus produtos no mundo atualmente são as empresas que são capazes de centrar sua atuação no usuário, no cliente. A indústria automotiva, tradicionalmente, centra sua atuação no produto. Me fala como você percebe essa transformação e se ela existe. Você acha que a indústria está conseguindo mudar esse viés? Eu de fato acredito que o sucesso vem desse perfeito entendimento e compasso com o momento do próprio consumidor, né? Então, o tempo que ele está vivendo, o lugar que ele está vivendo. E estar próximo do consumidor, ao mesmo tempo, é uma postura muito ousada, né? Porque a gente está perto demais, a gente cria uma expectativa, uma relação de expectativa muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de a gente conhecer ele a fundo e desenvolver soluções que, de fato, façam sentido para ele no contexto da vida dele. Então, para mim, essa talvez seja uma regra do sucesso da inovação, né? Então, está em perfeito compasso e no momento do consumidor, né, próximo dele. Na verdade, no caso da FCA, eu acredito que essa já é uma verdade há algum tempo. Eu posso olhar para a nossa história e entender alguns momentos pelos quais a gente passou, quando a gente esteve próximo do consumidor, entendeu o momento que ele estava passando e conseguiu desenvolver soluções que não necessariamente eram de alto cunho tecnológico, mas eram soluções que faziam sentido naquele momento, né? Então, eu posso voltar lá para a década de 80 com vocês, quando a gente lançou o primeiro veículo movido a álcool, né? Que, em teoria, a tecnologia do etanol e do veículo a gasolina é a mesma, né? É um veículo a combustão, a gente muda um pouquinho a taxa de compressão, mas é o mesmo motor, o mesmo funcionamento. Mas, naquele momento, a gente entendeu que, num momento de crise do petróleo, a gente usou a nossa criatividade para entender que existiam outras matrizes energéticas que poderiam ser exploradas. E aí a gente, então, garante o poder de escolha para o consumidor, né? Entendendo que esse momento era um momento crítico. A gente pode evoluir um pouco mais. Na década de 90, quando a gente lançou o Milha Online, o Milha Online, para quem não conhece, era uma possibilidade da gente pedir o carro para uma linha telefônica. A gente lançou esse veículo, né, o Milha, ele teve muito sucesso e gerou esqueci o nome, mas o preço aumentou, né, um ágio, e isso foi muito prejudicial para o consumidor, e aí a gente desenvolve essa linha que o consumidor podia pedir o produto, ele já sabia o preço e a data de entrega, e a gente pode pensar assim, beleza, mas tecnologicamente a gente pedia pizza assim também, né? Mas o que a gente fez foi entender que a gente precisava garantir o poder de compra do consumidor e a gente usa esse desenvolvimento para isso. Então, na verdade, eu acredito que não é uma exclusividade da FCA, eu acho que outras empresas têm mostrado isso. A gente pode, enfim, contar uma história longa aqui de soluções que a gente desenvolve, mas eu acho que o sucesso é esse, né? Quando a gente está próximo do consumidor, em compasso com o tempo dele, a gente entende
aquelas demandas que nem ele mesmo consegue enxergar e consegue surpreendê-lo com as soluções que a gente desenvolve. Mas, de novo, está próximo demais é também um perigo, porque a gente gera uma relação de confiança e uma expectativa muito alta, mas a gente acha que vale a pena correr esse risco. Muito bem. Paulo, me fala um pouco, a gente tem as discussões em relação ao carro autônomo, nesse evento mesmo, eu ouvi muita gente falar de carro autônomo, não ouvi nenhuma montadora falar de carro autônomo. Então, me conta se você já teve alguma experiência, se você já andou, o que você acha disso, e se você espera que a gente veja carros autônomos no Brasil. Muitas montadoras falam que, a partir de 2020, o nível de automação vai aumentar muito rápido. Você tem essa impressão também? Você acha que o Brasil vai conseguir receber uma tecnologia assim? Se você considerar que a autonomia tem estágios, né? Então, até você ter um carro 100% autônomo, ele passou por 5 estágios anteriores, né? Então, esse de 2020, acho que já é o 4º ou 5º estágio, né? E a gente está falando em termos mundiais. Então, acho que esses estágios avançados no Brasil ainda demora bastante tempo, né? Eu fiz uma pausa aqui no bastante, porque antes bastante era 20 anos, né? E hoje, 20 anos, acontece muita coisa, né? Mas hoje a gente já verifica que os estágios anteriores, né, sei lá, uma fase 2, 3, em que você tem um piloto automático adaptativo, né? Hoje já existe no mercado veículos produzidos no Brasil com esse recurso, né? E o mesmo o piloto automático simples, né? Ele também já é um princípio aí de autonomia. Quer dizer, então acho que o mercado é receptivo, né? O mercado brasileiro, como o Henrique falou, ele gosta de tecnologia, adere rapidamente. Mas aí tem um caminho, talvez, de viabilidade econômica, legal, né, para essa autonomia chegar. E também, no momento, eu sinto que, desculpa, seu nome? Luciano. Como o Luciano falou, tem uma parcela do consumidor que está preocupado, está voltada aí para a novidade, mas uma parte está mais preocupada com a frente do Mustang. Então, num caso específico, que um carro que foi lançado recentemente, o Jetta, que vem com esse controle adaptativo, eu tive opiniões divididas. Leitores que acharam, olha, não vou pagar 120 mil para o carro que tem essas coisas que eu não uso, né? Mas tem o pessoal da vanguarda que acha que faz diferença. Mas acho que ainda é a minoria que faz a diferença. Sim, acho que as pessoas ainda querem dirigir, talvez, né? Por algum tempo. Gente, tem um timer aqui na nossa cara, pressionando essa discussão. Então, eu queria passar rapidinho uma última rodada com vocês três, falando um pouco do que as montadoras, como provedoras de serviços de mobilidade, têm programado muitas novidades, enfim, têm falado muito e trabalhado internamente em soluções de mobilidade. Eu queria que vocês comentassem muito rapidamente, cada uma das empresas de vocês, se elas estão desenvolvendo algo, se vocês querem adiantar algo para a gente. Eu começo? Bom, a BMW acredita no que a gente chama de ACES, que é autônomo, conectado, eletrificado e compartilhado. Tá? Então, essa é a estratégia da empresa e a gente trabalha muito forte em todos esses pontos. Eu estava semana passada em Munique, e um dado que foi me passado, estava na academia de veículo autônomo da BMW, foi desenvolvido um prédio, uma estrutura separada, que trabalha num ritmo diferente da estrutura de desenvolvimento de produto convencional. E o dado que eles me deram foi que, no último ano, a BMW coletou mais informações dos veículos autônomos em teste do que a empresa gerou na sua história, o dobro. Então, foi coletado em um ano dos carros mais dados, ou o dobro dos dados gerados pela empresa na sua história, em todos os produtos já lançados, né? Então, é realmente uma mudança significativa que vai acontecer, mas ela tem que ser feita com cuidado, ela tem que ser feita
passo a passo, assim que a BMW está trabalhando. A gente já trouxe aqui para o Brasil veículos com nível de automação 2, que você já consegue até tirar a mão do volante e o carro mantém a trajetória. Então, o nosso objetivo é continuar liderando isso, né? A gente acredita muito que o futuro é daqueles que têm coragem, e nós temos coragem. Então, a gente vem muito forte nisso, estamos desenvolvendo e vamos trazer para o Brasil assim que essas tecnologias forem sendo lançadas. O consumidor brasileiro é muito conectado, muito interessado em tecnologia, e se a gente trouxer, o consumidor vai adotar. Isso é fato. Luciano? Na Ford, a gente acredita que a liberdade de se mover gera progresso. Isso sempre está enraizado na nossa cultura e é válido mais do que nunca agora. As escolhas que vão levar a gente a ter essa liberdade de se mover para sempre estão muito a questão da propulsão está mudando, então a questão da eletrificação é uma realidade, então uma discussão por si só. A questão da autonomia, então essa automação da direção vai trazer benefícios de segurança, produtividade, o que você imaginar. Então, essa é uma outra escolha. E a terceira e mais importante, parece um jargão, né? O Paulo falou que é um jargão aí, que ninguém mais é montador, agora todo mundo é provedor de mobilidade, mas é exatamente o investimento na mobilidade e passa em grande parte pela questão da conectividade. Então, hoje você tem tanto para o lado do comercial, do veículo de carga, quanto para o lado do veículo de passageiro, eles vão se beneficiar do fato de estarem conectados, de conseguirem escolher rota, de conseguirem se autoajustar, de conseguirem prever paradas. Então, essa questão da mobilidade, essa questão de como a conectividade vai ajudar tanto o lado comercial quanto o lado de passageiro. É isso que a Ford acredita. Tá bem. Matheus? Giovana, você fez uma sacanagem, né? Mandou responder rápido um negócio que é complexo, né? Desculpa, Ainda gente, mais olha, vamos lá na síntese. Eu vou tentar estruturar assim, a síntese, né? Mas eu acho que as cidades brasileiras passam por grandes problemas, né? A população migrou para as grandes cidades, o planejamento urbano não conseguiu acompanhar essa migração, então a gente tem um agravamento das questões sociais, ambientais. O trânsito nas cidades hoje é um problema, mas essa história não precisa ser assim. Eu acho que as nossas cidades, elas são cidades com uma história muito recente, permeáveis à mudança. Obviamente, a gente não vai mudar completamente as nossas cidades, mas dentro da FCA a gente construiu um conceito de olhar a cidade como uma plataforma aberta e entender que a gente precisa desenvolver softwares que rodem em cima dessa plataforma, que otimizem o uso que a gente faz dela, aproximem as pessoas e as oportunidades. Não necessariamente a gente precisa deslocar para isso. Então, o que a gente enxerga de futuro é olhar para o carro muito mais num conceito de plataforma móvel, como um aparelho de celular, e entender quais são as possibilidades que a gente tem de desenvolver soluções, aproveitando as tecnologias que já estão embarcadas, as informações que estão embarcadas, para desenvolver softwares que otimizem o uso das nossas cidades, que melhorem esse fluxo que o Luciano estava falando, que são vitais para o crescimento e prosperidade das nossas cidades. Então, a gente acredita que esse entendimento, que a mobilidade ela não acontece só no contexto físico, mas também no ambiente digital, muito promovido por essa ressignificação do tempo, do espaço, que foi promovido muito pela revolução digital. A gente acredita que a gente tem que aplicar isso de uma forma mais ampla para os nossos produtos, vendo o carro como uma plataforma móvel, onde a gente pode desenvolver uma série de softwares que podem ajudar essas cidades a crescer e a prosperar. Muito bem, gente. A gente abriu o painel quando chamaram a gente com uma frase de um texto que eu fiz para o LinkedIn, um pouco desconexa para o momento, o título é "O passado da sua empresa não importa". E o texto é exatamente sobre essa capacidade que as empresas mais valiosas do mundo têm de desistir, desembarcar de alguns projetos e investir em coisas completamente novas para manter a relevância. E eu fico muito feliz de ver a indústria corajosa o suficiente no Brasil fazendo isso. Então, parabéns e super obrigada pela presença.